E aí, meu querido, e aí, minha querida, como é que você tá? Professor Kaique Balbuena aqui para mais uma aula do nosso canal do YouTube, beleza? A gente vai falar hoje com quem está se preparando aí para o concurso do TJMS, a prova tá chegando, e a gente vai fazer, pessoal, por meio de resolução de questões, tá? Não só, né, a gente sabe que quem está organizando o TJ agora é a FGV, tá? Mas não temos tantas questões assim de estatuto da FGV. Aqui tem, a gente vai resolver aqui, evidente, tá? Mas vamos utilizar também dos últimos concursos ali que foi organizado pela PUC-PR, se não me engano, né? Então a gente vai utilizar aí as questões justamente para a gente revisar e entrar dentro da teoria, tá? Não é só responder a questão aqui, porque senão é só você pegar o gabarito. Precisa da aula, pega o gabarito e já vai embora. Né? Não, a gente vai utilizar os temas cobrados justamente para a gente entrar dentro da legislação, da teoria. Eu preparei esquemas para vocês, esquemas que vocês vão conseguir revisar depois por meio de um estudo ativo, de flashcard, né? Que eu vou deixar uma lacuna e aí a gente vai responder, montando, finalizando o esquema, você vai entender como é que funciona, tá? Então vamos utilizar aqui, vamos começar nossa aula, Lei 3.310, e pessoal, eu sei que a parte de legislação, né, é bem complicada, né, é uma legislação muito cheia de detalhes, tem muita coisa decoreba, né, não tanto no estatuto, mas nas outras legislações tem muita decoreba, e a resolução de questões é muito pertinente para esse tipo de preparação. Acontece que nós não temos tantas questões assim, tá? Então eu vou deixar aqui embaixo, para quem quiser, né, e eu indico muito, né, com a minha parceria com a Leia o Edital, né, o perfil ali do Instagram, que divulga informações de concurso e que também produz um conteúdo muito legal, principalmente da parte de legislação e por meio de questões, né? Então, ela já elaborou várias questões, como você não vai achar tantas questões, ela já elaborou várias questões, então é um estudo muito legal para você fazer, principalmente na reta final, tá? O custo bem tranquilo e um custo-benefício altíssimo, né? Porque você não vai precisar ficar elaborando questão, já está tudo elaborado ali, você pega para revisar e para ver isso aí. Vamos junto então? Coloquei aqui. Não esqueça de se inscrever no canal, cara, de curtir, né, o nosso vídeo. Sério, isso ajuda muito, tem que falar, né? Eu preciso falar, porque de fato ajuda, beleza? Vamos junto então, vou jogar na sua tela. A primeira questão, ó, é uma questão lá do concurso de 2017, né? Vamos ver o que ela falou pra gente, ó. Sobre a Lei 3.310, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso do Sul, lê as assertivas abaixo e depois assinale a alternativa correta, tá? Então, primeiro a gente vai resolver a questão e depois a gente vai esquematizar os pontos desse tema, beleza? Aqui ela vai estar falando sobre aquela parte inicial, né? As exposições iniciais. Vamos lá, primeiro aqui, ó. Os cargos de provimento efetivo serão organizados em carreira, podendo ainda constituir carreira isolada e providos mediante concurso público, certinho, tá, pessoal? Os cargos em provimento efetivo, eles podem ser organizados tanto em carreira, né, organizado uma carreira ali, né, por meio de níveis e tudo mais, ou também pode ser uma única carreira isolada, não tem problema, tranquilo. E tem que saber principalmente que o cargo de provimento efetivo, né, ele é provido mediante concurso público. O cara tem que ter sido habilitado em concurso de provas ou provas de títulos. É o que diferencia, inclusive, do chamado cargo em comissão, porque o cargo em comissão ele é de livre nomeação e exoneração, tá? Então, a autoridade competente tem a discricionariedade de nomear e exonerar. É claro que o próprio regulamento traz alguns requisitos, a lei ou o regulamento, né? Fala, olha, para esse cargo aqui, em comissão, ele é de livre nomeação e exoneração, mas o cara tem que ser formado em direito, entende? Então, tem alguns requisitos. Joia? Mas do jeito que está aqui, esse primeiro item, correto, beleza? Então, aqui está certinho. Vamos aqui para a próxima. Os cargos de provimento em comissão envolvem atribuições de direção, assessoramento e assistência superior e são de livre provimento, satisfeitos requisitos de qualificação em lei ou regulamento, quando cabíveis. E eu acabei, já dei resposta para você, né? O cargo em comissão é exatamente isso. Ele é de livre nomeação e exoneração pela autoridade, tá? Então, quando a lei fala aqui de livre provimento, beleza? Mas tem alguns requisitos que podem ser previstos aí, tanto na lei como no regulamento. Correto, sem problemas, tá? E lembrar que, embora o cargo de provimento em comissão, ele é de livre provimento, não é qualquer cargo que pode ser de provimento em comissão. Por quê, professor? Porque o cargo em provimento em comissão, ele vai envolver atribuições de direção, assessoramento, assistência superior, beleza? E aqui que muitas vezes, o candidato que não viu nada da lei, ele pode ficar um pouco em dúvida. Porque lá na Constituição, quando fala em cargo em comissão e função de confiança, fala para atribuições de direção, chefia e assessoramento. Aí o cara coloca uma palavra meio diferente aqui, assistência superior, o cara fica em dúvida na hora da prova. Né? Então, justamente para a gente ver que a lei trouxe dessa maneira, direção, assessoramento e assistência superior, não tem problema. Beleza? Então, aqui está tudo certinho também. Vamos aqui para a próxima. Item 3. O servidor designado para exercer função de confiança deverá comprovar
antes de iniciar o exercício das funções correspondentes, o atendimento aos requisitos concernentes à probidade administrativa estabelecidos pelo Conselho Nacional de Justiça, pelo CNJ, e é exatamente isso, pessoal. Isso também está previsto no Estatuto, beleza? Tem previsão expressa, nesse caso aqui de função de confiança, que o cara ele vai ter que comprovar que ele cumpre alguns requisitos que são regulamentados, lá pelo CNJ, tá? Nossa, vontade de espirrar aqui. Passou. Beleza? Então isso a gente vai esquematizar também. Vai ficar legal para você ficar esperto, beleza? Lembrando aqui que a função de confiança, ela vai ser atribuída ela é privativa, né? De servidor efetivo, beleza? Então, o cara é servidor efetivo e eu atribuo uma função de confiança a ele. O cara é servidor comissionado, puramente comissionado. Posso atribuir função de confiança? Nesse caso, não, tá? Beleza? Então, isso aqui também está correto. O item 4. O estatuto permite a prestação de serviço gratuito independentemente de previsão legal. Na verdade, pessoal, né, é vedado, salvo previsão legal, é vedada a prestação de serviço gratuito. Então, para ter isso, tem que ter previsão em lei. Esse item, então, ele está incorreto por conta desse independentemente, tá? Então, o item 1, 2 e 3 está certo, beleza? Isso aqui está tudo correto. E aqui está errado por conta disso, logo você vai assinalar, de fato, a alternativa A. Joia? Beleza, vamos falar aqui sobre cargo público. Vamos esquematizar, ó. Beleza? Então, ó, vai ter um slide aqui, esse material depois você vai me pedir no meu Instagram, vai enviar o seu e-mail no meu Instagram, tá? Vai seguir o professor, pelo amor de Deus, e aí eu vou te mandar o material por lá se você quiser acessar. Beleza? Fechou. Então, olha só, você vai ter aqui um slide em branco e a gente vai deixar preenchido. Na hora que você vai revisar, você vai ter o slide em branco aqui para tentar responder, e aí no outro você vai ter o material respondido que a gente vai produzir ele aqui, beleza? Vamos lá, ó. Cargo público. Bom, quando a gente fala de cargo público, pessoal, a gente tem que saber que eu tenho cargo público de dois tipos de provimento. Pode ser um cargo público efetivo e também pode ser um cargo público comissionado, beleza? Então, nós temos esses dois tipos de cargo público que existem. O cara que é servidor público, nem todo servidor estatutário, pessoal, ele foi habilitado em concurso de provas ou provas e títulos. Porque o comissionado também é servidor estatutário. Afinal, eu tenho tanto o cargo efetivo como o cargo em comissão, beleza? Então, o que você teria que responder aqui, ó? Que quando a gente fala de cargo público, nós temos quais tipos de provimento? Aí você, ó, viria aqui comigo e responderia o seguinte, ó. Professor, eu tenho cargo de provimento efetivo, tá? E eu tenho cargo de provimento em comissão. Ah, professor, beleza. Aqui, meu queridão, tá tudo tranquilo, né? Por enquanto tá tudo sossegado. Mas a gente segue, ó. Ainda sobre esse ponto, vamos continuar. Eu tenho cargo público de provimento efetivo, beleza? E como serão? Duas coisas. Como eles serão organizados e como eles serão providos. Esses dois pontos que eu quero que você responda, né? Mas eu vou deixar esse aqui em branco para depois você só ter essa resposta. Então vamos lá. Ó. O cargo efetivo, como que ele vai ser organizado? A própria questão falou. Ele pode ser organizado em carreira, inclusive em carreira isolada. Pode ser uma carreira, pode ser uma carreira isolada. O professor quer entrar dentro do que é carreira isolada. Não, só lembra disso. Carreira, inclusive em carreira isolada. Beleza? Já tem muita coisa para você se preocupar com um aspecto que não vai ser tão pertinente para você. Beleza? Ah, professor, tudo bem. Então eu teria que vir aqui, ó, né? E na hora de eu estar revisando, eu teria que saber, ó, como serão providos ou como serão organizados. Aí eu tinha que lembrar que eles serão organizados em carreira, né? Isso aqui ficou muito grande. Deixa eu apagar e aproximar aqui. A gente está falando como que os cargos efetivos serão organizados e a gente sabe que eles vão poder ser organizados em carreira, inclusive em carreira isolada, tá? E aí, meu querido, tem que saber que o cargo efetivo, para que ele seja provido, como que ele será provido? Mediante concurso público. Tem que ter sido habilitado em concurso de provas ou provas e títulos. É justamente o que diferencia o efetivo do comissionado. Joia? Ah, beleza. Tá? Então vamos anotar isso aqui, ó. Serão providos como aqui, professor? Opa, já sei. Mediante concurso público, beleza? Coisa linda. E aí a gente vai ter que saber agora algumas coisas relacionadas ao cargo em comissão. O cargo em comissão, a primeira coisa que tem que saber, ó, que ele envolve atribuições. Eu coloquei a primeira letra aqui, ó, para quando você estiver revisando, né, você tentar puxar.
não é necessariamente um mnemônico. É só para você estudar de forma ativa e você ter um gatilho, tá? Beleza? Só de você não precisa decorar o mnemônico necessariamente aqui do jeito que eu estou montando, né? Mas eu coloco letras iniciais aqui para você ter um gatilho, só para, em vez de só ler o esquema ou só ler a lei, né, você tenta puxar aquela informação. Cara, isso é muito bom. Se nunca estudou assim, faça assim. Depois pega o nosso material aqui e tenta preencher as lacunas do nosso esquema. Você vai ver como vai dar certo, beleza? Então, olha só. Quando a gente fala das atribuições do cargo em comissão, eu tenho atribuições de direção, eu tenho atribuições de aqui, ó, é de assessoramento, beleza? E esse outro A aqui é de assistência superior, né? Então a gente sabe aqui que na lei ele coloca assistência superior. Vamos colocar aqui, não tem problema, não vamos brigar com o legislador nesse momento, né? Então aqui, ó, além do assessoramento, nós temos os cargos de assistência superior, né? Eu não posso ter um cargo em comissão, pessoal, com atribuições técnicas, né? Você imagina, vou fazer um concurso para professor. Na verdade, não vou fazer concurso para professor, eu vou enviar um projeto de lei para professores, tudo cargo em comissão. Não pode, cara. Não pode. Tem que ser efetivo, beleza? Nesse caso. Porque a atribuição não é de assessoramento, não é de assistência superior, não é direção, beleza? Ah, fechou, professor. Tudo bem. Mas em relação ao cargo em comissão, como que eles serão providos, professor? Aqui precisa de concursos de provas ou provas de títulos? Não. Aqui o provimento ele é livre, então a gente coloca, tá? Ele é de livre provimento, beleza? Tudo bem, mas tem mais uma opção aqui, né, professor? O que eu tinha que saber? Você tinha que saber que, embora ele seja de livre provimento, em determinadas situações, você vai satisfazer requisitos previstos em lei ou regulamento. Então, o cargo em comissão, por exemplo, ele é de livre provimento, mas a própria lei pode falar que para aquele tipo de cargo ali, é necessário que o cara tenha nível superior. É necessário que o cara seja, por exemplo, bacharel em direito. Então, a autoridade competente para nomear para aquele cargo em comissão ali, ela tem essa liberdade de escolher quem ela quer, desde que o cara cumpra os requisitos da lei, concorda? Beleza. Então, ó, além, tudo bem, ele é de livre provimento, mas satisfeitos os requisitos em lei ou também previsto no regulamento. Coisa linda? Beleza. Então, ó, você vai ter isso aqui e aí você vai tentar esquematizar aqui. Só vai para o outro, meu amigo, depois que você tiver conseguido responder todo esse aqui, beleza? É assim que funciona. Joia. Aí você vai perceber aqui, ó, que eu coloquei aqui o cargo em comissão, né, que a gente já preencheu, então ele já está todo preenchido aqui. Deixa eu arrumar isso aqui, ó. Então você já está ligado nisso aqui. Só que eu também quero utilizar esse momento já para falar um pouquinho da função de confiança, tá? Ah, professor, por quê? Justamente para fazer esse paralelo que a lei estabelece em relação ao cargo, comissão e a função de confiança, beleza? A lei vai falar que a função de confiança, ela é para atribuições de chefia de serviços das áreas administrativas, exclusivamente, obrigatoriamente, perdão, nos termos da lei, né? Então, é chefia de serviços das áreas administrativas, tá? Você pensa, por exemplo, vou dar um exemplo, ó. Eu sou servidor no TRE, beleza? Eu não estou dentro do setor judiciário, podemos colocar aqui. Eu estou dentro do setor administrativo, porque eu trabalho na distribuição, tá? E eu sou o supervisor da área de distribuição, tá? Então, você percebe que ali, ou seja, eu tenho uma função de confiança ali. Eu posso ter função de confiança? Sim, porque eu sou servidor efetivo, beleza? E eu estou usando o TRF, né? Não se aplica aqui esse estatuto ao TRF, mas só para que você entenda essa área administrativa que ele está falando. E eu estou dentro dessa área de supervisão da parte administrativa. Então ele fala, ó, chefia de serviços das áreas administrativas, obrigatoriamente, tá? E aí quando ele fala da natureza, aí sim ele vai falar natureza gerencial e também intermediária. Gerencial e intermediária. Então tem que ficar esperto em relação a isso. Vamos colocar aqui, ó, vamos começar a preencher isso aqui. Então quando a gente vai falar da função de confiança, a gente está falando da função de confiança, presta atenção. Bom, eu estou perguntando aqui para você quais, né, são as naturezas das funções.
tá? Então, a gente tem natureza gerencial e nós temos natureza intermediária. Beleza? Aqui, meu querido, eu sei que lá na Constituição fala também, né, atribuição, direção, chefia, assessoramento, mas para uma questão de legislação, você tem que levar o que está no estatuto, cara. Não tem jeito, tá? E aí, para quais atribuições que a lei estabelece a função de confiança? Opa, é para a atribuição de chefia de serviços, das áreas administrativas, tá? E isso aqui vai ser previsto de forma obrigatória. Obrigatório. Beleza? Tudo bem. Maravilha. Ainda sobre a função de confiança. Quem que vai exercer a função de confiança? Pessoal, função de confiança é só o servidor efetivo, né? Ou seja, aquele que está provendo um cargo efetivo, que só pode ser provido, por sua vez, mediante concurso público, tá bom? E aí, a lei vai falar um negócio que é interessante, cara, que é diferente, né? Ela fala lá no caput, né, do artigo que vai ser exercido por servidor efetivo, só que ele fala aqui, ó, são privativos, as funções de confiança, né, elas são privativas. Primeiro, você tem aqui, ó, o servidor efetivo do judiciário. Beleza? Bom, em relação a isso não se discute. Acontece que você tem alguns servidores que ele não é efetivo do judiciário, mas que ele está cedido ao judiciário. E aqui a gente está falando da área de segurança pública, pessoal. Porque você tem, por exemplo, hoje, né, os policiais judiciais. A TRF tem lá os policiais judiciais. Acontece que, dentro do âmbito do Tribunal de Justiça, existe esse serviço sendo feito, né, por servidor público militar que está cedido ao Tribunal de Justiça, por exemplo. Beleza? E esses caras aqui, eles podem assumir, pode ser designada a eles função de confiança. Beleza? Então, ó, é privativo a quem a função de confiança? O servidor efetivo do judiciário. E aí tem um outro servidor aqui, né? Que eu quero que você saiba preencher. Que outro servidor é esse? Primeira coisa. A lei era um pouco a técnica aqui, né? Qual tipo? Servidor público. E ela fala assim, servidor público ou militar, né? Esse servidor público aqui, né? Deveria estar servidor público civil ou militar, né? Porque o militar não deixa de ser um servidor público. Beleza? Mas ela colocou desse jeito. Bom, tudo bem. Esse servidor público militar, de onde que ele é? Cara, ele tem que ser um servidor público, né, ou militar do estado de Mato Grosso do Sul, do MS, beleza? E qual que é a grande característica dele? É que ele tenha sido cedido ao TJ, ao Judiciário Estadual, beleza? E não é qualquer servidor público cedido ao Judiciário que vai conseguir ter essa função, porque ele tem que ter designação e lotação exclusivamente na Coordenadoria de Segurança Pública. Então aqui está falando dessa galera que trabalha na área da segurança do Tribunal de Justiça, né? E que por vezes não é um efetivo do Judiciário, mas sim ele está cedido. Então, ó, ele tem que ter designação e lotação na Coordenadoria de Segurança Pública, tá? E atenção, porque a lei fala exclusivamente. Beleza? Fechou. Maravilha. Bom, saiba também, meu querido, tá? Para a gente finalizar essa parte aqui, para a gente partir para outra questão, que quem cria a função de confiança ela vai ser criada por ato da presidência. Da presidência da República? Claro que não. Viaja, a presidência do Tribunal de Justiça, né? E, inclusive, a própria lei fala que o cara tem que, na hora de fazer essa criação de funções, ele tem que observar o orçamento, o recurso orçamentário disponível, tá? Beleza. E, por fim, ó, o servidor
que foi designado para uma função de confiança, ele deve fazer alguma coisa, que inclusive caiu na questão. Ele deve fazer o quê? Ele deve comprovar os requisitos relacionados à improbidade lá do CNJ, né? Então, ele vai comprovar o atendimento aos requisitos exigidos, né, pelo CNJ. Então, vamos colocar assim, ó, aos requisitos do CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça. E quando que ele vai ter que comprovar isso? Pô, ele vai ter que comprovar isso antes de iniciar o exercício das atribuições da função de confiança. Beleza? Coisa linda. Então tá aqui, ó, para você depois conseguir fazer o preenchimento e a sua revisão. Tudo bem? Aqui estão os dispositivos legais. Professor, demorou demais fazer essa questão. Claro, essa questão não é só para resolver ela, né, cara? É para a gente ver pontos importantes que caem com frequência, esquematizar isso. Uma aula, não é só a questão e o gabarito, beleza? Mas a gente vai fazer mais questões aqui, vamos juntos para essa próxima questão aqui. Tá? No material já tem os dispositivos aqui para você também dar uma lida posteriormente, beleza? Então daí depois você dá uma lida nisso aqui. Joia, professor? Vamos lá para a próxima questão, que vai falar o seguinte, ó. Nos termos do Estatuto de Servidores Públicos do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, não é causa de vacância do cargo público, né? Então nós temos duas coisas aqui que são pertinentes, tanto o provimento de cargo como a vacância do cargo. O provimento do cargo é justamente a ocupação dele, e a vacância é deixar ele livre, vago, não tem ninguém, beleza? Porque o cargo público, pessoal, seja efetivo, seja em comissão, ele é criado por lei. Uma lei que passa, da lei em sentido formal, passa lá no processo legislativo, criação de tantas vagas, né, para analista judiciário, área judiciária. Então tá lá, né? Passou por tudo isso aí, beleza? E aí, criei ali, tem 4 vagas aqui, né? Como que eu vou preencher essa vaga? Como que eu vou prover essa vaga? Aí tem várias maneiras de você prover, beleza? Vamos juntos aqui, ó. Ele está falando que não é causa de vacância, ou seja, não é uma possibilidade de você deixar o cargo vago, beleza? Demissão é caso de vacância? Sim, tá? A demissão é caso de vacância. Professor, mas servidor pode ser demitido? É claro que pode, inclusive estável. Se tiver processo administrativo disciplinar, o cara cometeu uma falta ali, né, que seja passível de demissão, pode ser demitido, beleza? E aí, quando o cara é demitido, ele deixa o cargo vago. A readaptação, meus queridos, ela é forma de vacância também. E também forma de provimento, beleza? As duas coisas. Tanto provimento como vacância. A readaptação, a gente vai ver isso. A exoneração também é forma de deixar o cargo vago, tá? Mas, professor, a exoneração não é igual à demissão? Claro que não. A demissão tem um caráter, a exoneração tem outro caráter. A demissão tem um caráter punitivo, a exoneração não tem caráter punitivo. Beleza? A gente vai ver os casos de exoneração também. Mas exoneração é caso de vacância. Agora, afastamento para tratar de doença grave, comprovada por laudo médico, você não deixa o cargo vago. Por quê, pessoal? Porque você está só se afastando, você está tirando uma licença. E o cargo, ele não pode ser preenchido por outra pessoa. Porque quando você é demitido, quando você pede exoneração de um cargo, você deixou aquele cargo, a administração pode prover aquele cargo com outra pessoa. Se você está licenciado, meu amigo, a administração não pode prover aquele cargo com outra pessoa. Concorda? É verdade. Então, esse aqui é o caso que não é um caso de vacância, né? Uma questão muito tranquila. Agora, a aposentadoria também é caso de vacância. Beleza? Joia. Professor, a gente vai utilizar essa questão com o intuito de fazer o quê? Da gente revisar aqui tanto o provimento, aspectos gerais sobre provimento, como também aspectos gerais relacionados à vacância. Que cai em prova? Muito, mas muito mesmo, tá? Então fique esperto nesse esquema que a gente vai montar. Beleza? Olha aqui, ó. Eu vou só tirar uma cópia desse negócio aqui, né? Tirar uma cópia disso aqui, ó. Vamos juntos, olha aqui. Olha só, provimento. Né? Então, aqui ele está falando do provimento. Primeira coisa, conceito de provimento. O provimento é o ato pelo qual se efetiva alguma coisa. Se efetiva o quê? Quero que você lembre. Se efetiva o preenchimento do cargo. Tá? Ah, professor, mas é por meio da nomeação, né? Essa é uma das formas de você preencher o cargo. Existem outras maneiras de você preencher o cargo. Ah, é, professor? Sim. Tá? Então, fique esperto com isso aqui. Então, vamos lá. Olha aqui, ó. É o ato pelo qual se faz o quê? Opa, se efetiva o preenchimento
do cargo público, joia? E como é que eu vou fazer isso aqui, ó? Vou fazer com a designação do seu titular, beleza? Então, postar a sua nomeação lá, você vai preencher o cargo e está designando que o titular daquele cargo 0, 3, 4, 5, 7 é tal pessoa, né? Então, vou designar isso. E aí, galera, muita atenção em relação a isso aqui, ó. Por quê? Porque a lei vai falar o seguinte, que o provimento, ele se dará por 3 situações, né? Ele vai se dar pela nomeação, pela posse e pelo exercício, beleza? Mas a gente sabe, né, que provimento, ele é diferente de posse, por exemplo, né? Da entrada em exercício, tá? Mas a lei traz dessa maneira, você tem que levar dessa maneira. O provimento, ele vai se dar com a nomeação, posse e exercício. Até porque nem todo provimento tem posse. Na verdade, você vai ter posse na nomeação. Nos outros casos, você não tem posse. Mas tem que gravar que se vier, ó, o provimento é o ato pelo qual ocorre o preenchimento do cargo, com a designação do seu titular e se dará com a nomeação, posse ou exercício. Você vai marcar como correto, beleza? Ah, beleza, professor. Então vamos lá, né? Aqui ele basicamente está falando do provimento inicial, né? O provimento inicial, beleza. Aí você vai ter a nomeação, que é o que a gente chama de provimento originário, beleza? Então, nomeação, posse e o exercício, beleza? Quando a lei vai falar aqui, ó, quais são as formas de provimento, ele fala que a nomeação é uma forma de provimento, beleza? A nomeação é o ato pelo qual a administração chama alguém para tomar posse, tá? E aí, o que é a posse? É o cara lá, né, assinando o termo de posse e se comprometendo com seus deveres, demonstrando que ele tem entendimento das suas responsabilidades. E o exercício é colocar a mão na massa, é trabalhar de forma efetiva na administração pública, beleza? Ah, professor, fechou. Então, nomeação, posse e exercício. Vamos fazer umas observações sobre a posse aqui, coisa rápida, tá? Ó, pessoal, algumas pequenas observações sobre a posse. Primeiro, em relação ao prazo. Prazo para quê, professor? Prazo para tomar posse. Qual que é o prazo para o servidor tomar posse? Cara, ele tem 30 dias, tá? Que são prorrogáveis por mais 15. Então, eu vou colocar assim, ó. 30 mais 15, beleza? Essa prorrogação aqui mais 15 é a requerimento do interessado e também tem que ter o interesse da administração ali envolvido, beleza? Só tem posse, pessoal, nos atos de provimento por nomeação, beleza? Por exemplo, você tem um outro provimento que chama reversão, que é a volta do servidor que foi aposentado anteriormente. Vai ter posse? Não, nesse caso não. Posse quando a gente fala de nomeação, beleza? Fechou. Então, esse é o prazo, tá? Saiu lá, a nomeação é o ato da administração chamando você para tomar posse. Beleza? Aí você vai ter um prazo para ir lá tomar posse. 30 prorrogável por mais 15. Interesse da administração, requerimento do interessado. Depois que você tomou posse, você vai entrar em exercício, que é trabalhar de forma efetiva, né? Então, o que é esse exercício aqui? É o efetivo desempenho das atribuições do cargo. Beleza? Tá, professor. Mas, né, quando a gente fala existe também algum prazo para a administração pública, ou para o servidor entrar em exercício? Sim, né? Então, você também tem prazo para o cara entrar em exercício. Qual que é o prazo, professor? O prazo aqui, pessoal, é o prazo de 15 dias. Beleza? Professor, existe a possibilidade aqui de prorrogar? Sim, pode ser prorrogado por mais 15. Mesmo esquema. Interesse, requerimento do interessado, interesse da administração, tá? Agora, o exercício acontece em outras situações de provimento também, beleza? Pessoal, atenção. A investidura do cargo, ela se dá com a posse. Depois que o cara ele vai estar investido no cargo mesmo com a posse. Ele vai entrar em exercício, beleza, coisa linda. Tá? Professor, e se ele foi nomeado e ele não tomar posse no prazo? Aí o ato de provimento é sem efeito. Professor, e se ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo correto? Ah, meu amigo, aí ele vai ter que ser exonerado. Aí é uma situação de exoneração, beleza? Fechou. Então tem essas consequências aqui, tem essas observações que eu quis fazer sobre posse e exercício também. E um ponto importante aqui para fazer uma observação sobre exercício, pessoal, lá no artigo 26, nos parágrafos do artigo 26, ele vai falar que no interesse do serviço público,
os prazos aqui previstos, eles podem ser reduzidos para entrar em exercício, beleza? No interesse do serviço público, fala isso lá. Alguns parágrafos lá do artigo 26, tá? Então fique esperto. Beleza. Então, aspectos gerais. Professor, tem mais alguma coisa? Bom, pessoal, tem que lembrar que quem que vai determinar o ato de provimento, beleza? Aqui, ele pode facilmente trocar para você e falar que quem vai determinar é o chefe da repartição, né? Não, mas evidentemente que não. Porque o ato de provimento, pessoal, ele vai ser realizado pelo presidente do Tribunal de Justiça. Tudo bem? Beleza. E aí, eu já coloquei aqui quais são as formas de provimento para vocês, né? Então, você tem a nomeação, que essa é a forma de provimento originária, em que a administração chama o cara para tomar posse, né? Você tem o aproveitamento, que é o retorno do servidor que estava em disponibilidade. Em várias situações, o cara fica em disponibilidade. Aí, quando ele vai voltar, ele volta por meio do chamado aproveitamento. Também é uma forma de provimento, né? A reversão, meus queridos, é a volta do servidor que foi aposentado, né? O cara foi aposentado, por exemplo, por incapacidade permanente, né? O cara ficou doido no serviço, foi aposentado. Aí depois melhorou, volta para a administração então, volta por meio do quê? Por meio da chamada reversão, né? Reversão, você lembra, é a volta do velhinho, né? Não é caso de velhinho todas as vezes, né? Mas você vai utilizar a volta do velhinho, vai ser a volta do aposentado, né? Do servidor que anteriormente estava aposentado. Ah, beleza, professor. E aí você também tem a readaptação, que é a investidura do servidor efetivo em uma função compatível com a capacidade físico-mental. O cara, ele teve uma situação superveniente que afetou a sua capacidade físico-mental, o cara não pode mais exercer aquele cargo. Então, eu vou procurar um outro cargo que seja compatível, né? Aí eu vou fazer por meio da readaptação. A reintegração, pessoal, é o retorno do servidor que foi demitido anteriormente. O cara foi demitido e a demissão dele foi invalidada. Então, ele volta por meio da reintegração com direito a ressarcimento dos valores, né, que ele deixou de receber. Agora, a recondução, ela pressupõe dois cargos, né? O cara, por exemplo, ele é servidor do judiciário, aí ele passou para um outro concurso e ele foi, e aí no outro cargo, vamos supor, o cara é servidor do judiciário, aí ele quis ir para a Polícia Civil. Aí a Polícia Civil, lá na Polícia Civil, ele reprovou no estágio probatório. Opa, volta para o cargo anterior. Por meio do quê? Da chamada recondução, né? Ou porque o anterior foi reintegrado também, beleza? Então são situações aqui. Eu só quero que você fique esperto, principalmente nesse quadrinho aqui que eu coloquei para você, que são situações que não são formas de provimento, porque o cara vai tentar te enganar com isso aqui. Então, por exemplo, a promoção aqui no Estatuto do TJ não é prevista como forma de provimento. Isso é importante porque na Lei 8.112, por exemplo, é. Então os caras sabem disso e tentam te enganar. Também não é forma de provimento a chamada ascensão e nem a chamada transferência, que foram declaradas inconstitucionais, né? Beleza? Nada disso aqui é forma de provimento. Coisa linda, beleza? E aí, a gente vai falar aqui só agora sobre os casos de vacância, tudo bem? Então eu coloquei aqui as primeiras letras para você dar uma lembrada, né? Ah, professor, tudo bem. E qual que vai ser esse cargo, esse primeiro caso de vacância aqui que começa com E? Pô, aqui ele está falando da exoneração. E você precisa lembrar que a exoneração não tem caráter punitivo. Então, se o cara falar que a exoneração vai ser aplicada ao servidor que praticar uma falta, que praticar um crime contra a administração pública, não é exoneração nesse caso. Nesse caso é demissão, beleza? A exoneração não tem caráter punitivo. Tá? E aí você precisa lembrar, e a exoneração é o que eu quero mais falar de coisa aqui, ó, que você tem a exoneração tanto a pedido, como você tem a exoneração ex officio, a chamada exoneração de ofício, beleza? Essa exoneração de ofício aqui, pessoal, é que eu quero que você fique esperto, beleza? Porque a lei vai falar que essa exoneração pode acontecer de ofício, ou seja, a própria administração vai lá e vai exonerar o cara basicamente em 3 situações. A primeira situação é quando o servidor reprovar no estágio probatório, beleza? Ou uma que a gente acabou de ver, se ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo correto. Se ele tomou posse e não entrou em exercício no prazo correto,
que era lá o prazo de 15 mais 15, você vai demitir ele? Não, você vai exonerar, cara. Você vai exonerar. Então, primeiro caso de exoneração de ofício aqui é se ele não entrar em exercício no prazo certo, tá? Qual que era o prazo, pessoal? O prazo de 15 mais 15. Ó, o servidor foi nomeado. Aí ele tem 30 mais 15 para tomar posse. E ele tem 15 mais 15 para entrar em exercício. Beleza. Se ele foi nomeado e ele não tomar posse no prazo, ele vai ser exonerado? Não, porque a investidura se dá com a posse. Então, se ele foi nomeado e não tomou posse ainda, ele não está investido. Então, o que vai acontecer? O ato de nomeação vai ser sem efeito, tá? Agora, se ele for empossado e ele não entrar em exercício, meu querido, aí sim é caso de exoneração. Mas você também tem a situação do cara ser exonerado porque não foi habilitado no estágio probatório. O cara entrou em exercício, começa a contar o período de estágio probatório para que ele possa adquirir a tão sonhada estabilidade. E se ele não for aprovado nesse período, na avaliação, ele vai ser exonerado também. Não há que se falar em demissão nesse caso, né? Então, atenção. Segundo caso aqui, ó, de forma resumida. Opa, não é esse aqui que eu quero. É esse aqui. O segundo caso é a situação se o cara reprovar no estágio probatório. Beleza? E, professor, tem mais um caso? Tem. E esse caso aqui, pessoal, ele é diferente, tá? Então, atenção. Se cair isso aqui e o cara não vir, muita gente vai errar. Eu sei disso. Beleza? Qual a situação, pessoal? É a situação que o cara, ele praticou, né, uma demissão por abandono de cargo. Professor, mas se é demissão, então não é exoneração. Presta atenção. Mas a punibilidade dele foi extinta. Ah, mas como assim? Cara, ele praticou o ato, era para ele ser demitido por abandono de cargo. Só que a administração pública não vai punir ele, porque a punibilidade dele foi extinta, por exemplo, por meio da prescrição. Aí o que a lei está mandando falar aqui, e que é até um pouco estranho, e é por isso que eu estou te falando para você se atentar, que ele vai ser exonerado nesse caso. Estou falando isso? Então vamos colocar aqui esse terceiro caso que é diferente, tá? Então como que a gente pode colocar aqui, ó? Vamos colocar assim, ó. Se for uma situação de demissão por abandono de cargo. Tá, mas se é uma situação de demissão por abandono de cargo, ele teria que ser demitido. Sim, mas olha a observação aqui, ó. Só que a punibilidade dele foi extinta. Ó. Vou colocar assim, ó. Quando foi extinta a punibilidade. Beleza? Fechou. Então, atenção em relação a isso aqui. E por fim, você pode ter a exoneração em uma situação em que você tem aqui um cargo em comissão, tá? O cargo em comissão ele pode ser exonerado a juízo do presidente do Tribunal de Justiça. Beleza? Essa demissão aqui de não entrar em exercício do prazo, né? Ela acontece, beleza? Só que tem que lembrar que a exoneração de ofício ela pode acontecer em relação ao cargo em comissão sempre que o presidente do Tribunal de Justiça considerar o interesse público ali envolvido, que é um ato discricionário, né? Então vamos colocar assim, ó. Se a gente estiver falando de exoneração de ofício, no caso de cargo em comissão, pô, então nesse caso aqui, ó, vai ser a juízo do presidente do TJ. Beleza? Fechou. E aqui você também tem outros casos, como por exemplo, vamos colocar aqui, ó, a demissão. A demissão, sim, meu querido, é quando o cara, ele pratica uma falta, né?
Uma falta que a lei está prevendo aqui, que é passível de demissão, né? Mas a demissão vai acontecer por meio de processo disciplinar, tudo certinho. O A aqui, meu querido, que também causa vacância, ó, é o caso de aposentadoria. E o F, professor? O F é tristeza, né? Falecimento, tá? Um fato administrativo que gera vacância do cargo. E o R, professor? O R é a readaptação, né? E aí, ó, faz essa observação, porque a readaptação, que é eu prover um cargo que seja compatível com limitação física e mental, é tanto provimento como vacância, né? Então, atenção em relação a isso, ó. A readaptação é caso de provimento e também é caso de vacância. Joia? Beleza. E quando que ocorre a vaga? Nós temos aqui as formas de vacância, mas quando que vou considerar vago o cargo? Aí você tem duas situações, tá? Que é bem tranquilo também. Se for o caso de falecimento, beleza. É na data do falecimento. Agora, se for nos demais casos, como demissão, aposentadoria, exoneração, readaptação, tá? Quando você tiver a vigência daqueles atos, né? Então, na data da vigência dos atos, ou seja, né, vou colocar aqui nos demais casos. Então, na data do falecimento e na data da vigência, beleza? Fechou. Finalizamos aqui os aspectos relacionados à vacância. Eu coloquei aqui os dispositivos para depois vocês analisarem. E aí tem mais uma questão. Essa questão vai ser mais rapidinha para a gente fazer. Olha só. Determinado servidor público do Poder Judiciário foi aposentado por invalidez. Posteriormente, uma junta médica oficial declarou insubsistentes os motivos determinantes da aposentadoria. E por conta disso, o servidor retornou às suas atividades. Essa situação hipotética se enquadra na seguinte forma de provimento do cargo público, segundo o Estatuto. Vamos juntos. É caso de nomeação, pessoal? Não, porque a nomeação é justamente o provimento originário. Não é o caso. O caso, o cara já era servidor e ele foi aposentado. Por incapacidade permanente, no caso aqui, né? Então não é provimento originário, a nomeação é provimento originário. A nomeação, pessoal, é a administração pública chamando para posse, né? É o caso de reintegração? Não. A reintegração é a volta do demitido. É o cara que foi demitido e vai voltar. Beleza? É o caso de recondução? Não. A recondução é a volta ao cargo anterior, por dois motivos. Ou porque ele não foi habilitado no estágio probatório do outro cargo, ou porque o anterior foi reintegrado. Não é o caso de recondução. Como é o caso do quê, professor? É o caso não é o caso de aposentadoria? O cara foi aposentado, depois voltou? Então você lembra do velhinho. V de velhinho, eu estou falando aqui da reversão, era essa que você deveria assinalar, tá? E a readaptação, pessoal? Não, a readaptação é eu achar um cargo que seja compatível, né, com as limitações físicas e mentais do servidor. Então aqui, ó, gabarito dessa questão, a alternativa D de dado, questão também bem tranquila, beleza? Ó, essa questão aqui foi da última prova, vamos fazê-la? Vamos juntos, ó. João, analista judiciário do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, está lotado na vara criminal da comarca Alfa e deseja se remover por permuta, em comum acordo com José, igualmente ocupante do cargo de analista judiciário lotado na vara civil da comarca Beta. De acordo com o Estatuto do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, a remoção por permuta dar-se-á a requerimento de ambos os interessados da mesma categoria funcional, né? E aqui, queridos, ele vai estar falando do quê? Da remoção e da redistribuição, né? A remoção é o deslocamento do servidor. E você tem essa chamada remoção por permuta, beleza? Beleza. Como é que funciona, professor, essa remoção por permuta? Galera, a permuta são duas pessoas, né? Querendo aí serem removidas. Você quer... Opa, você não está me vendo, né? Agora vai. Você quer ir para um lugar e o outro quer vir para... Você quer ir para o servidor A, o servidor na lotação A quer ir para a lotação B e um servidor da lotação B quer ir para a lotação A. Você vai fazer a permuta. Só que além de você ter ali a vontade de ambos para fazer a permuta, é necessária também, pessoal, a anuência
dos juízes diretores do foro. Professor, então a gente vai ver esses aspectos relacionados à remoção. Olha aqui, ó. João, então vamos lá, vai fazer a permuta. Vamos ver o que ele fala. Alternativa A. Mediante a anuência dos respectivos juízes do foro, condicionado o seu deferimento ao interesse da administração. É essa a alternativa correta, pessoal. Ah, professor, cara, que doideira. Pois é. A alternativa B. Com prévia concordância dos respectivos juízes titulares da vara, condicionada à comprovação de saúde satisfatória. Não tem nada disso. Que, né, na verdade, você tem na verdade, você tem a necessidade de você tem a necessidade de ter interesse da administração. Isso também é importante, nessa remoção aí por permuta, tá? Isso também é importante. E só que não é juiz diretor da vara, é juiz diretor do foro, certo? Daquela comarca, beleza? Então tá errado. Mediante a anuência dos respectivos juízes titulares da vara, não. Titulares, né, na verdade. Com prévia concordância dos respectivos diretores do foro, aqui tá legal. Condicionada à comprovação de saúde satisfatória dos servidores por junta médica oficial, a existência de, claro, dilotação. Não é o caso aqui desse negócio da saúde, não. Beleza? Não tem nada a ver isso aqui. D. Com prévia concordância dos respectivos juízes diretores do foro. Ah, não, isso aqui já foi, né? A alternativa é agora. Mediante a anuência dos respectivos titulares da vara, desde que ambos os servidores sejam estáveis, e os servidores farão jus a 10 dias de trânsito, bem como a ajuda de custo respectiva, tá? Não é titular da vara, né, pessoal? É diretor do foro. Então, vamos fazer aqui o nosso esquema relacionado a isso aqui, tá? Rapidinho, né? Como eu tenho feito, a aula está sendo... Eu estou falando bastante coisa, né? Eu estou utilizando a questão para falar de vários dispositivos da lei, esquematizando ela aqui com vocês, tá? E você depois vai acessar esse material e ver ele com tranquilidade. Vamos preencher o nosso material aqui, ó. Estamos falando de remoção. Primeira coisa é saber que você tem que diferenciar remoção de redistribuição. A remoção é o deslocamento do servidor. A redistribuição é o deslocamento do servidor com o cargo. No caso da remoção, só vai o servidor, né? Então, vamos anotar aqui, ó. Falando sobre remoção, é o deslocamento de quem? Pô, esse aqui tá tranquilaço, pessoal. Você vai falar que é do servidor. Cuidado ele falar que a remoção é o deslocamento do servidor com cargo. Aí vai estar errado, beleza? E ele fala aqui que a remoção é com o quê? É com o preenchimento de vaga. É o deslocamento do servidor com preenchimento de vaga. Sim, né? Porque você vai lá, como você está indo só o servidor, ele vai preencher uma vaga. Então é isso que acontece, beleza? Fechou. Aí você tem essas três remoções aqui que a gente pode colocar. A remoção por permuta, a remoção por motivo de saúde e a remoção ex officio, beleza? Fechou. O que caiu na questão e o que a gente vai preencher agora é relacionado à remoção por permuta. Como que ela se dará? Ou melhor dizendo, ela se dará a requerimento de quem? É de um dos caras? É a requerimento do juiz diretor do foro? Não. A remoção por permuta tem que ser por requerimento de ambos interessados. O juiz diretor do foro, ele vai anuir com aquilo ali. Mas como é por permuta, é a requerimento dos interessados. Então, a requerimento de quem? De ambos interessados. E qual categoria que tem que ser? Pô, se é por permuta, né, pessoal? É a mesma categoria, deixa eu aproximar aqui. Funcional. Tem que ser a mesma categoria funcional. E vai ter que ter anuência de quem? É do juiz titular da vara? Não. É do juiz diretor do foro. Só porque o foro vai ter mais de uma vara, entendeu? Mais de uma vara naquele foro. Não é o titular da vara que aquele servidor está fazendo parte. Não, é o diretor do foro. Então, ó. Juiz diretores do foro. Atenção, por favor. Atenção. Por quê, professor? Porque é de ambos os juízes. Não está indo para um lugar e para o outro? Sim, então são os dois que também tem que anuir, beleza? O deferimento é condicionado a quê? Além de ser condicionado à anuência dos juízes, os juízes diretores do foro, também tem que ter, ó, a anuência dos juízes diretores do foro. Beleza? Fechou. Aí você vai falar, professor, mas eu não entendi. Aí você vai falar,
interesse da administração. Joia? Beleza. Remoção por motivo de saúde, agora a gente vai falar, tá? Primeira coisa, tem um problema de saúde, mas é saúde de quem? Pode ser tanto do servidor, que precisa, por exemplo, fazer um tratamento em outro local, aí pode ser removido para aquela outra localidade, pode ser do cônjuge, companheiro, e pode ser também de dependente, né? Então, não necessariamente tão somente do servidor, né? Então, ó, saúde de quem? Do servidor. Saúde de quem? Do cônjuge. Ou companheiro. Saúde de quem? Do dependente. Beleza? Fechou. Só que essa remoção aqui é evidente que ela fica condicionada à comprovação por junta médica oficial, porque é por motivo de saúde. Então, ó, tem que ter comprovação por junta médica, não é qualquer uma. Tem que ser uma junta médica oficial, não é só levar um laudo lá, não. Tem que ser uma junta médica oficial. E aí, presta atenção nessa última condição aqui, relacionada à remoção por motivo de saúde, né? Que a lei fala que, além dessa comprovação por junta médica oficial, é necessário que você tenha a existência de claro de lotação, né? Que é a necessidade ali de serviço, beleza? Né? Falta de força de trabalho para determinado local. Então, vamos colocar aqui, ó. Fica condicionada também a existência de claro de lotação, né? Falta de trabalho, força de trabalho em tal localidade. Beleza. Remoção ex officio. Quando que essa remoção ex officio vai acontecer? Cara, ex officio é a administração mandando o cara para outro lugar. Ele não tem permuta, não tem nada, a administração só mandou porque está precisando, né? Então, como que isso aqui vai acontecer? É evidente que se é ex officio, é no interesse sempre da administração. E é claro, vai ser no interesse da administração sempre, porque é ex officio, tá? Mas nesse caso, fique esperto, porque nesse tipo de situação aqui, o servidor ele faz jus a 10 dias de trânsito, né? 10 dias para poder se locomover. E além disso, ele faz jus também a uma parcela indenizatória que a gente chama de ajuda de custo. Tá? Então, vamos anotar isso aqui, ó. Ele tem direito a 10 dias de trânsito, né? Para ele se locomover, ele vai ter que mudar. E ele tem direito também, ó, a ajuda de custo, beleza? Esses 10 dias de trânsito aqui e essa ajuda de custo é só na remoção ex officio, beleza? Joia. E aí também você tem situação de que a lei não coloca como se fosse uma modalidade de remoção, né? Mas ela fala assim, ó, servidor interessado na remoção. Porque, né, galera, o servidor ele pode fazer a solicitação de ser removido. Só que ele fala, ó, o servidor que tiver interesse em remoção, ele deve contar com mais de 3 anos de exercício na lotação de origem. Então, ó, o servidor interessado na remoção deve fazer o quê, professor? Ele deve contar com o quê? Aí você tem que responder, ó, com 3 anos, que é justamente o prazo, né, para adquirir a estabilidade, período de estágio probatório, 3 anos de exercício, onde? Na lotação de origem, beleza? Esses 3 anos aqui, ó, na lotação de origem, eles não vão ser exigidos, então eu vou colocar aqui, ó, salvo se for alguma dessas situações aqui. Se for moção por permuta, por motivo de saúde, ex officio. Então você vai ter 3 anos essa necessidade, esse requisito de 3 anos de exercício, quando você tiver esse interesse do cara. Se for por permuta, se for por motivo de saúde, se for ex officio, não se exige esses 3 anos de efetivo exercício na lotação de origem, ok?
Beleza, professor. Vamos lá. A redistribuição, meus queridos, tem bem menos coisas. A gente vai preencher aqui, né? Olha aqui, ó. Quando a gente fala de redistribuição, a gente vai falar que a redistribuição é a movimentação do quê? Cara, aqui, ó, diferente da remoção, a redistribuição, ela é a remoção, na verdade, né? É a movimentação, perdão, que remoção é outro instituto. É a movimentação do servidor. A diferença é essa, ó. Com o cargo, ele vai com o cargo. E como que pode ser feita essa redistribuição? Também tem duas situações. Pode ser feita a pedido ou pode ser feita no interesse da administração, tá? Então essa redistribuição aqui, ela pode ser feita a pedido e pode ser feita também no interesse. Vamos colocar nos termos da lei, no interesse e conveniência da administração, tá? Pessoal, quando tiver redistribuição aqui no interesse e conveniência da administração, o servidor vai junto com o cargo, ele também tem direito a essa ideia aqui de 10 dias de trânsito e ajuda de custo, beleza? Então, nessa situação aqui, ó, no interesse e inconveniência da administração, o servidor, ele tem direito também, ó, aquelas duas coisas que a gente viu. 10 dias de trânsito e a chamada ajuda de custo, tá? A redistribuição, pessoal, ela vai se dar para quê? Qual que é a finalidade dela, né? A finalidade dela, pessoal, é ajustar a força de trabalho, né, à necessidade de serviço. Cara, tem muito cargo nesse foro aqui, nessa secretaria, né, nessa subseção do Receita Federal, nessa comarca. Tem muito cargo aqui nessa comarca. E para a quantidade de trabalho. E aquela ali tem mais trabalho e tem menos cargos. Vamos mandar esses cargos para lá e já vai para o servidor, inclusive, né? Então, a grande finalidade aqui dessa redistribuição é ajustamento. Ajustamento de quê? De pessoal. De pessoal a necessidade de serviço. A necessidade do serviço. Beleza? Fechou, tá? E aí, vou colocar aqui, a lei diz, né? Vamos aproximar aqui, ó. A lei vai dizer, incluindo, e ela traz algumas situações. É algumas situações evidentes, tá? Mas tem uma observação sobre uma situação dessa que eu quero fazer com vocês. Então, ó, incluindo reorganização. Então, o judiciário está passando por uma reorganização geral. Incluindo também, ó, criação e extinção, né? Criação e extinção de quê? De varas e comarcas. Vou criar uma nova comarca e aí precisa de cargo para lá. Então, vou pegar cargo de tais locais ali que tem, inclusive, a mais e vou mandar para lá. Pô, beleza, manda então. E vou fazer por meio da redistribuição, né? Joia. Qual que era a observação, professor? É em relação, pessoal, à extinção, tá? No caso da extinção de uma vara ou uma comarca, se não puder acontecer a redistribuição, tem situações que não, a redistribuição não acontece, né? Geralmente quando o cara está exercendo um mandato eletivo, alguma coisa nesse sentido, se não puder acontecer a redistribuição, então vai ocorrer a disponibilidade, o cara tem que ficar em disponibilidade, beleza? Então, ó, no caso da extinção, porque no caso da criação, você vai mandar cargos para um local, você pode ver de outro. Agora, quando você extingue alguma comarca, por exemplo, vai ficar todos aqueles cargos ali fazendo o quê? Tem que redistribuir para outro local. Se não puder acontecer, o cara fica em disponibilidade. Então, ó, se
não puder redistribuir, nesse caso, se não puder redistribuir, então fica em disponibilidade. Beleza? Coisa linda. Aí a gente viu sobre remoção, sobre redistribuição, estão os dispositivos. Você passa aqui a leitura, tá? E aí a gente vai aqui para fazer mais uma questãozinha. Vamos juntos, beleza? Então, pessoal, a ideia foi essa, né? Passar aqui pela questão, fazer a teoria. Tem mais uma questão aqui para a gente falar. Essa questão vai falar sobre estabilidade. E tem um ponto interessante aqui sobre estabilidade, cara, que dá para confundir demais. Você vai ficar esperto, a gente vai montar o esquema aqui também, beleza? Vamos juntos. Olha só, o que essa questão aqui está trazendo aqui para a gente, né, sobre estabilidade. Acho que tem mais duas questões para a gente trabalhar. Olha aqui. Ele quer a correta, né? Vamos lá. Primeiro item. O servidor só perderá o cargo em virtude de decisão judicial proferida por órgão de segunda instância, ainda que haja pendência de recurso. Tá? Então ele está falando aqui que o servidor estável só perderá o cargo em virtude de decisão judicial proferida por órgão de segunda instância, ainda que haja pendência de recurso? Não, né, galera? Ué, por quê, professor? Porque o servidor, você tem várias situações aqui que ele pode perder o cargo, mesmo que ele seja um servidor estável, né? E a estabilidade a própria lei conceitua como a garantia do emprego e tudo mais, beleza. Mas ele tem situações que ele perde. Por exemplo, uma decisão judicial. Só que essa decisão judicial, pessoal, tem que ser transitada em julgado. Pode ser uma decisão de segundo grau, se ainda tem pendência de recurso, né? Então, esse item 1 aqui não está certo, não. Tem dois. O servidor estável só perderá o cargo mediante processo administrativo disciplinar em que lhe seja assegurada a ampla defesa, tá? Ele colocou esse só perderá aqui, né? Mas ele trouxe várias situações. Né? Mas realmente, esse caso aqui de processo administrativo disciplinar em que seja assegurada a ampla defesa é uma possibilidade de perda do cargo, porque aí você tem demissão. Processo administrativo disciplinar. Por isso que tem que ser assegurada a ampla defesa. Isso aqui está certo. O servidor estável só perderá o cargo mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho na conformidade de regulamento, assegurada a ampla defesa. E aqui que está, né, meu querido? Isso aqui está certo. E eu sei que quem já estuda direito administrativo, vocês, né, já deve ter ficado indagado. Por quê? Porque a Constituição fala que o servidor vai perder o cargo, no caso de avaliação periódica de desempenho, na forma de lei complementar, né? E o Estatuto, ele está falando aqui na conformidade de regulamento. E para ele está certo, meu querido. Então não tem o que discutir com o cara. Então, isso aqui de fato está correto. Beleza? Esse item 3 aqui. Tá? Item 4. O servidor estável só perderá o cargo por corte de despesa com pessoal na forma que dispuser lei federal e específica. Essa também aqui é uma possibilidade. Ah, é, professor? Sim. Tá? A própria Constituição fala, tá? Acho que é 169, alguma coisa assim, vai falar, né, que, olha, se aquele ente tiver com gasto de pessoal acima do estabelecido nas leis orçamentárias, né, vai ter que diminuir 20% dos comissionados, vai mandar embora os efetivos não estáveis, e depois pode mandar embora, inclusive, o estável. Né? No caso, vai ser exonerado, né? Mas é uma possibilidade de perda do cargo. Então, isso aqui também é. O servidor estável só perderá o cargo em virtude de laudo pericial que ateste a ineficiência na prestação de serviço. Aí, isso aqui é uma loucura. Ele simplesmente, né, inventou esse dispositivo aqui, beleza? Então, a gente tem o item 2, 3 e 4, né? Tá correto? Sim. A alternativa A, tá? Esse aqui foi algum erro de gabarito, tá? Vou colocar aqui, ó. Gabarito, a alternativa A, beleza? Esse aqui, ó, tá errado porque a decisão judicial precisa ter trânsito em julgado. É indispensável que haja trânsito em julgado, beleza? Então vamos anotar aqui, ó, os pontos principais. Primeiro, o que é essa estabilidade, né? Deixa eu deixar isso aqui para você preencher. A gente vai falar de estabilidade aqui. E o que é a estabilidade? É a garantia constitucional de permanência no serviço. O servidor não vai sofrer as ingerências
de determinado governo, né? Então, ele vai poder, ele tem a sua garantia aqui. Então, ó, o que é a estabilidade? Garantia que está prevista na Constituição, então a gente coloca garantia constitucional do quê? De permanência ao serviço, beleza? Tá, mas essa garantia, ela é estabelecida a quem? Ela é feita, pessoal, ela pode ser adquirida, né, pelo servidor efetivo, comissionado puro não. Tá? E também não é só servidor efetivo, tem que passar pelo prazo ali de 3 anos de efetivo exercício, ser aprovado em avaliação de estágio probatório. Ah, entendi. Então, a garantida a quem? Ao servidor efetivo. E a lei fala, né? Exclusivamente, o comissionado não tem isso, tá? E o ponto principal, quando que o estável pode perder o seu cargo? Tá? Porque eu tenho uma garantia de serviço, de permanência do serviço, mas tem situações que o cara perde. Né? Por exemplo, sentença judicial. Além da sentença judicial, processo administrativo disciplinar. Eu vou colocar aqui, ó, PAD. Além da sentença judicial, processo disciplinar, avaliação periódica de desempenho. Então, ó, a avaliação periódica de desempenho. E por último, corte de despesa com o pessoal. Mas não precisa se preocupar com isso aqui para a prova de legislação. Na forma lá da lei federal específica. Então também, ó, corte de despesa com o pessoal. Mas você tem que saber, pessoal, além disso, algumas informações, né? Primeiro, em relação à sentença judicial. Essa sentença judicial aqui, ó, ela tem que ser transitada em julgado. Não é qualquer sentença. Tem que ter uma decisão judicial transitada em julgado. O processo administrativo disciplinar, meu querido, ó, tem que ser assegurada a ampla defesa, tá? Cuidado aqui, pessoal, em relação à súmula vinculante número 5 do STF. A ampla defesa não é necessariamente defesa técnica, tá? A ausência de defesa técnica não gera nulidade de processo administrativo disciplinar, não. Beleza? Isso aqui é uma súmula que cai direto. Agora, o cara tem que ter a possibilidade de se defender, tem que ser notificado, ele tem que poder apresentar sua defesa, beleza? A avaliação periódica de desempenho, aí a lei vai falar, né? Primeiro, também precisa ser assegurada a ampla defesa. E aí, cara, você vai dar uma esquecida lá que você viu em constitucional, que fala na forma de lei complementar, né? Aqui ele fala em conformidade com o regulamento, você não discute. Então, ó, vai ser feito em conformidade com o regulamento, tá? E o corte de despesa com o pessoal, esse sim, na forma de lei federal específica. Beleza? Fechou. Então aqui a gente já falou aqui sobre estabilidade. E aí, pessoal, a gente vai fazer agora uma questão e falar os pontos que eu acho que são importantíssimos, né, sobre a parte de regime disciplinar, sobre as penalidades. Vamos ver tudo isso aqui, vamos preencher. E aí, além da gente resolver a questão, a gente viu muito conteúdo sobre o estatuto. Beleza? Vou jogar na sua tela para a gente fazer mais uma questãozinha. Vamos lá, pessoal, essa questãozinha aqui.
que a gente vai utilizar justamente já para revisar, né, essa parte do regime disciplinar, das penalidades, como eu tinha falado. Vamos juntos, olha só. O Estatuto dos Servidores do Poder Judiciário elenca algumas situações em que será aplicada a pena de demissão ao servidor público. Bom, pelo exercício irregular das atribuições, o servidor ele pode ser sancionado tanto na via no âmbito civil, né, como também no âmbito penal, como também no âmbito administrativo, por uma única conduta, porque as instâncias são independentes, certo? E quando a gente fala da penalidade da responsabilidade administrativa, é justamente o que vai tratar aqui o Estatuto. Então o cara pode tomar advertência, suspensão, demissão, destituição de cargo, comissão, destituição de confiança, cassação de aposentadoria, cassação de disponibilidade, certo? Aqui ele está falando de situações da demissão, né? Vamos resolver essa questão e vamos esquematizar os pontos principais dessas penalidades, beleza? Então, ó, ele fala aqui, o Estatuto, né, elenca situações em que vai ser aplicada a demissão. Ele quer incorreto, ou seja, uma situação que não é um caso previsto na lei como demissão. Vamos juntos. Alternativa A. Será aplicada a demissão nos casos de acumulação ilícita de cargos ou funções comprovada a má-fé. Verdade, acumulação ilegal de cargos, né, comprovada a má-fé, você tem aqui a situação da aplicação da penalidade de demissão, beleza? A gente sabe que os cargos públicos, né, cargos e empregos, eles são inacumuláveis, salvo os casos que a Constituição permite, né? 2 de professor, 1 de professor, outro técnico científico e 2 de profissional da saúde com profissão regulamentada, beleza? Se for uma situação de acumulação ilegal, penalidade de demissão. Então, isso aqui realmente é demissão. B. Será aplicada a pena de demissão nos casos de exercício de advocacia administrativa. Sim, está expresso, né, na lei essa possibilidade, tá? Lá no artigo 184. Está expresso. E você estuda o conceito de advocacia administrativa de forma mais incisiva no direito penal. C. Será aplicada a pena de demissão nos casos de incontinência pública ou escandalosa. Verdade, né? Aqui você tem, de fato, um conceito jurídico até que indeterminado, assim, né? O que seria uma incontinência pública, tá? Um comportamento público incompatível, né? Tá? E é um conceito jurídico determinado que a administração verifica no caso concreto se está qualificado ou não, né? Ou mesmo uma conduta escandalosa, também é um conceito jurídico determinado. O que é conduta escandalosa, né? Mas está previsto de forma expressa. Ele não vai trazer uma situação que ele acredita que é incontinência pública e pedir para que você saiba que aquilo é incontinência pública. Não. Ele vai falar que incontinência pública ou escandalosa enseja suspensão. Aí você sabe que está errado, é demissão, tá? D. Será aplicada a pena de demissão nos casos de abandono de cargo ou inassiduidade habitual. Verdade. As duas situações aqui são casos de pena aplicar demissão. Lembra que se for abandono de cargo e por algum motivo você não vai aplicar a demissão porque foi extinta a punibilidade, a lei fala que vai ser aplicada a exoneração de ofício, né? A gente viu sobre isso também. Então vai ser a D errada, né? Então já sabe, vai ser a E, né, errada. Será aplicada a pena de demissão nos casos de condenação pela justiça comum, independentemente do crime ou a pena aplicada na decisão. Aqui está errado, né? Lá no artigo 184, ele vai falar que essa pena de demissão, quando a gente fala de condenação pela justiça comum, não é independentemente do crime. Por quê? Porque a lei fala que vai ser aplicada quando você tiver uma pena privativa de liberdade, tá? E além disso, a pena de ser uma pena privativa de liberdade, ser superior a 4 anos, né? Aí sim você aplica aqui o aspecto relacionado à demissão, beleza? E também crimes contra a administração. Praticou crime contra a administração, né? Aí não importa, vou aplicar a demissão. Beleza? Fechou? Cara, vamos esquematizar esses pontos aqui do regime disciplinar para a gente finalizar a nossa aula, beleza? Olha só, primeiro ponto, quais são as penalidades, né? Então tem que lembrar aqui quais são as penalidades previstas, porque isso aqui já pode ser objeto de questão. Bom, esse A aqui, pessoal, evidentemente, a gente está falando aqui da advertência, beleza? A gente vai ver que essa advertência tem que ser aplicada por escrito, existe também um procedimento, beleza? Mas a advertência é uma penalidade. Além disso, você tem a suspensão, situação que o cara não vai trabalhar. Ah, professor, aí é bom, né? Porque o cara tira umas fériasinhas, um descanso. Não, o cara não vai trabalhar, mas não recebe, né? Então, suspensão. O D, primeiro aqui a gente já sabe
uma das penalidades é a demissão, né? E o outro D, pessoal, aí é de destituição. Destituição do que, professor? De cargo em comissão, tá? Também a destituição de função comissionada, tudo bem? E esse C aqui, professor, é de quê? De censura? Não, meu querido. Esse C aqui, evidentemente que não, né? É cassação de aposentadoria. Deixa eu colocar ali embaixo isso aqui. Ó, esse C é de cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Beleza? Fechou. Professor, só isso que a gente vai fazer? Vamos só passar aqui nas penalidades? Não. Quero observações sobre cada uma dessas penalidades que são pertinentes para a gente dar uma revisada legal nesse conteúdo, beleza? Primeiros pontos, ó, sobre a advertência, tá? Primeira coisa que você tem que saber aqui é que essa advertência, eu até já tive a oportunidade de adiantar para vocês, né? Como que ela vai ser aplicada, a advertência? Pessoal, a advertência é aplicada sempre por escrito. Então não tem esse negócio aqui para a lei de advertência verbal. Ah, fui lá e adverti ele. Não, não tem isso não, tá? Mas, tudo bem, vai ser aplicado por escrito. Mas quando será aplicado? Então você tem duas situações aqui, tá? Primeira situação, a lei fala que vai ser aplicada no caso de indisciplina. Tá? Reiteradamente você tem regras ali da administração pública que são colocadas e o cara reiteradamente, né, ele está ali descumprindo, situação de indisciplina. Então, primeira situação é no caso de indisciplina, beleza? A segunda situação é falta de cumprimento de dever funcional. O artigo 170, né, depois você vai dar uma lida lá, traz os deveres funcionais do servidor. Por exemplo, ser assíduo, né, não ficar faltando, né? Então, você tem aqui os deveres. Quando o cara não está cumprindo com os deveres, é a possibilidade de advertência também. Então, a segunda situação, ó, é falta de cumprimento dos deveres funcionais, tudo bem? Esses deveres funcionais aqui é justamente o artigo 170 lá, tá? Joia. Senhor, vou gravar os deveres funcionais, não acho necessário, tá? Eu acho bem interessante, galera, que você leia, assim, principalmente próxima prova, os casos de demissão e os casos de suspensão, aqui a gente vai ver quais são eles, beleza? E aí os casos de suspensão é legal você também saber quais são eles, tá? Mas agora a lei de advertência já não é tão interessante. E aí você pega, tipo assim, os casos de suspensão, os casos de demissão você vai ver que são casos mais graves, evidente, e os casos de advertência aí meio que fica residual, tá? Para sua memorização. A gente fala agora sobre a suspensão, tá? Suspensão, pessoal, o cara não vai trabalhar e é evidente que ele não recebe, não é férias isso aqui, remunerado, né? Não é licença-prêmio, não é nada disso. O cara não vai trabalhar e não recebe, só que tem um prazo máximo. Qual que é o prazo máximo que a administração pode aplicar de suspensão para o cara? Prazo de 90 dias, esse prazo é importante. Então, ó, a suspensão, ela não excederá 90 dias, beleza? E aí, quando que será aplicada a suspensão? Temos 4 situações aqui, tá? A primeira situação, galera, também é um conceito jurídico indeterminado, porque a lei fala, olha, a primeira situação de aplicar a suspensão é no caso de falta grave, tá? Isso aqui pode pegar muita gente, porque o cara pode imaginar que a falta grave ela vai ser aplicada demissão. Não, falta grave é suspensão. O que é exatamente a falta grave, professor? Pô, é um conceito jurídico determinado, vai se ver ali no caso concreto, tá? Inclusive, né, uma parte dos doutrinadores vai falar que isso está dentro da discricionariedade do poder disciplinar, né? A gradação da sanção e a análise de conceitos jurídicos indeterminados, tá? Professor, então não tem que saber identificar exatamente o que é uma falta grave. Não, você tem que saber que falta grave aplica-se a suspensão. Se fizer isso, se aparecer isso na prova, você tem que saber, beleza?
O segundo caso, vem comigo, é se você desrespeitar uma proibição, tá? Então, ó, desrespeito a proibição, tá? Pessoal, muita atenção em relação a isso. Já te explico por quê. Porque as proibições, pessoal, estão previstas lá no artigo 171. E os deveres, lá no artigo 170. Então, não cumprimento de dever é advertência. Desrespeito a uma proibição é suspensão. Então, atenção em relação a isso, tá? As proibições, ó, estão previstas lá no artigo 171. Atenção também, uma outra informação que é importante aqui, que você, não são todos os desrespeitos à proibição. Por quê? Porque você vai aplicar a suspensão quando o desrespeito à proibição, por sua natureza, não ensejar a demissão, tá? Então, se daquela proibição lá ensejar a demissão, então você vai lá para a demissão, evidente, né? Então, ó, desrespeito à proibição, sempre? Não. Então, quando por sua natureza, e aqui eu estou colocando bem nos termos da lei mesmo, tá? Esse desrespeito, deixa eu arrumar aqui, ó. Ele não enseja a demissão. Beleza? Joia. Também vou aplicar a advertência aqui. Então, até agora, falta grave, desrespeito à proibição, quando não ensejar a demissão. E também reincidência de advertência, né? Reincidência de falta punível com advertência, punida com advertência. O cara, então, ele praticou uma falta punida com advertência, depois praticou novamente. Então, aí a gente vai estar falando que essa segunda eu não vou aplicar advertência, vou aplicar suspensão. Vamos anotar. Então, ó. Reincidência em falta punida com advertência, tá? Beleza. E aí tem um outro caso aqui, né, que nem está previsto nos dispositivos aqui do regime disciplinar, né? Está previsto lá na verdade não está previsto quando a gente fala aqui da suspensão em si, né? Previsto lá no artigo 118, que é quando o cara se recusar a se submeter à inspeção médica. Por qualquer motivo tem que ter uma inspeção médica aqui. E ele está se recusando a se submeter à inspeção médica. Então, vou aplicar a suspensão. Só que nesse caso, se o cara, ele depois que eu apliquei a suspensão para o cara, e aí ele decide se submeter, porque vai doer no bolso dele, aí cessa a suspensão, tá? Então, vamos anotar isso aqui também, ó. Recusar se submeter à inspeção médica. Então, vou colocar aqui, ó. Recusar se submeter à inspeção, tá? E aí uma observação. Essa suspensão aqui, ela cessa, vamos arrumar, cessa a suspensão quando ele vai lá e se submete, né? Quando se submeter. Beleza? Fechou. E, por último, em relação a essa suspensão aqui, é a possibilidade de conversão da suspensão em multa. Porque muitas vezes, galera, o cara vai ficar suspenso lá, o cara fez uma cagada, e ele vai ficar suspenso, e aí só tem ele mais um servidor e vai acabar punindo outro servidor, inclusive. Opa, então vamos fazer o seguinte, você não vai ficar sem ir trabalhar não, você vai trabalhar. Ué, mas qual que vai ser a punição? Aí eu vou converter ela em multa, ele vai sentir o valor. O cara vai trabalhar normalmente, o dia todo, a jornada inteira dele, na verdade, né? Só que ele vai ter que pagar uma multa com base no valor de 50%.
E quando que pode ocorrer essa conversão da suspensão em multa? É por conveniência da administração, isso não é um direito do servidor. A administração pública, quando verificar a conveniência, ela pode fazer essa conversão. Então vamos aqui, ó, conversão da suspensão em multa. Quando que pode ocorrer? Ah, requerimento do servidor? Não. Conveniência da administração. E qual que vai ser o valor? Opa, aqui o valor vai ser na base de 50% por dia de suspensão, né? De remuneração. Então vamos supor que seja um mês, o cara vai ter que pagar a multa de 50% da remuneração dele, beleza? Só que nesse caso aqui, e essa é a ideia por trás, né, ele vai permanecer em serviço, evidente. Nesse caso, o servidor deve o quê? Deve permanecer em serviço, beleza? Fechado. Então falamos aqui os aspectos relacionados à suspensão, tá? Vamos falar agora algumas coisinhas aqui sobre a demissão. Vem comigo para a gente finalizar nossa aula. A demissão, ela vai acarretar, né, além do cara perder o cargo, né, ela vai acarretar, segundo aqui o estatuto, incompatibilidade para nova investidura. Ou seja, o cara não vai poder, o cara foi demitido. Ele já pode fazer aqui um concurso e entrar de novo? Bom, segundo aqui a lei, não, tá? E essa incompatibilidade é para cargo, presta atenção, tá vendo que são dois aqui, ó? Cargo que? Tanto cargo efetivo como cargo em comissão, tá? Então o cara foi demitido do cargo efetivo, ele vai poder voltar por um comissionado? Não. Então, ó, fica incompatível para nova investidura, tanto em cargo efetivo, como também cargo em comissão, tá? E qual que é o prazo dessa incompatibilidade? Prazo alto e importante para sua prova, 10 anos, tá? Em qual âmbito? Evidentemente, pessoal, que essa incompatibilidade só pode ser no âmbito do poder judiciário, né? Porque aqui é o estatuto dos servidores do judiciário. Então não poderia o judiciário determinar uma incompatibilidade em relação a outro poder, né? Ah, beleza, professor. E quais são os casos de demissão, pessoal? Eu não vou esquematizar todos os casos de demissão, vou passar a leitura depois com vocês, apontando os aspectos principais. Estão previstos lá no artigo 184. Vale a leitura, é importante a leitura deles, beleza? Então, quis assentar essa questão aqui da incompatibilidade, no caso da demissão, uma coisa diferente, e falar um pouquinho aqui sobre a cassação de aposentadoria ou cassação de disponibilidade. Quando, segundo a lei, eu aplico a cassação de aposentadoria? Nesse caso aqui, né, pessoal, o servidor ele é inativo, ele está aposentado. Está aposentado, só que ele praticou uma falta passível de demissão enquanto ele estava em exercício. Eu aposentei há um mês. E aí eu tô aposentado. Só que enquanto eu estava em exercício, eu pratiquei uma falta punível com demissão. Opa, pode ser aplicada a cassação de aposentadoria. Sem discutir, né, os aspectos jurisprudenciais que tem por trás disso, porque aqui na legislação isso não vai ser cobrado. Tá? Tem que saber que a cassação de aposentadoria, segundo o estatuto, quando que vai aplicar? Quando o inativo praticou uma falta passível de demissão. Praticou falta passível de demissão enquanto ele estava em exercício. Enquanto em exercício, beleza? Tá, e a cassação de disponibilidade? Segundo aqui o estatuto, vai se aplicar quando o servidor não entrar em exercício, porque o cara que está de disponibilidade, ele volta para o exercício como? Por meio de aproveitamento, uma forma de provimento, inclusive, né? O cara vai ser aproveitado. Surgiu uma vaga compatível, vai ser aproveitado, beleza? Quando que eu aplico? Quando o servidor ele está em disponibilidade e ele vai entrar em exercício, ele deveria ser aproveitado de forma obrigatória e ele não entra em exercício no prazo. Então, o aproveitamento dele vai ser declarado sem efeito e a disponibilidade cassada. Então, olha só. Quando que isso aqui acontece? Quando o servidor não
entrar em exercício no prazo, quando ele for aproveitado, né? Quando aproveitado. Joia? Beleza. Atenção em relação ao aspecto aqui da destituição do cargo em comissão, porque a pessoa pode achar que destituição do cargo em comissão vai se aplicar sempre ou tão somente quando o cara for demitido, e não é assim. Quando o servidor é comissionado puro, o que é isso? Ele não é efetivo, está exercendo uma função comissionada, não. Ele é comissionado puro, ele não tem nenhum outro vínculo com a administração. Então, nesse caso aqui, eu vou aplicar a destituição de cargo em comissão quando ele praticar uma falta tanto punível com suspensão e demissão. Então, se ele praticar uma falta punível com suspensão e ele é comissionado puro, aí você vai aplicar a destituição do cargo em comissão. Ué, não é exoneração, professor? Não, exoneração não tem caráter de punição, pessoal. Tem que saber disso, tá? Então, quando se aplica? Nas infrações... Nas infrações sujeitas a suspensão e, claro, também, né? Se até a suspensão gera a destituição do cargo em comissão, a demissão também vai gerar. Tá? Só que, atenção, nesse caso aqui, eu vou aplicar essa destituição quando não ocupante de cargo efetivo. Beleza? Fechado? Coisa linda. Então, esses são os principais pontos, galera. Olha aqui, as disposições estão aqui. Eu quero uma atenção especial aqui ao artigo 184, que são os casos de demissão, beleza? Para você fazer uma leitura. E, na verdade, né, galera, o regime disciplinar é alguma coisa que está sempre muito cobrado aqui, inclusive, pela FGV. Então, muita atenção em relação a isso, beleza? Então, aqui, ó, a pena de demissão será aplicada quando? São situações que até é evidente, né? Crime contra a administração, condenação pela justiça comum, mas atenção, né, no que eu vou assinalar aqui, ó. Quando a pena privativa de liberdade superior a 4 anos. Então, não é sempre, não é qualquer condenação na justiça comum, né? Incontinência pública ou escandalosa, beleza? Prática contumaz de jogos proibidos. Atenção, é uma prática contumaz, ou seja, prática corriqueira, beleza? Aqui ele pode fazer uma questão seguinte, ó. A prática, uma única prática, ou a prática de forma isolada de jogos proibidos gera demissão. Não, a lei está falando prática contumaz. E o comércio ilegal de bebidas e substâncias que resultam de dependência física ou psíquica. Evidente, né? Ah, pelo amor de Deus, é comércio ilegal, vai gerar demissão. Ofensa física em serviço, tanto contra servidor contra particular. Aí tem exceção, ó, salvo se for em legítima defesa própria ou de outrem. Aplicação irregular de dinheiro público. Sim, lesão ao erário e dilapidação do patrimônio público também. Revelar segredo de que tenha conhecimento e razão do cargo. Atenção aqui, ó, desde que o faça dolosamente e em prejuízo da administração de particulares ou de partes litigantes, tá? Então, esse negócio de revelar o segredo vai gerar a demissão quando o cara fizer de forma dolosa. É muito fácil fazer uma questão aqui e colocar só culposa para tentar te enganar, beleza? Receber ou solicitar propinas, comissões, vantagens ou vantagem de qualquer espécie, ainda que fora de suas funções, mas em razão delas, tá? Atenção, o cara ele nem tá no exercício da função dele mesmo, mas ele tá ali no particular dele, botando medo no cara, conseguiu uma vantagem. Isso aqui é enriquecimento ilícito, inclusive, né, pessoal? Exercer a advocacia administrativa, acumulação ilícita de cargos ou funções, atenção, quando comprovada a má-fé. Desídia no cumprimento do dever, preguiça, né? Abandono de cargo e inasubilidade habitual. Lembra, abandono de cargo quando tiver extinção de punibilidade, o cara vai ser exonerado, ex officio. Residência fora do território do estado de Mato Grosso do Sul, salvo quando comprovado, salvo quanto em exercício em outro ponto do território do país, na forma da lei, né?
E você tem outros dispositivos que regulamentam isso aqui, né, no caso do teletrabalho e tudo mais. Mas se cobrar do jeito que está aqui, tem que marcar que é uma hipótese de demissão, beleza? Então, pessoal, atenção aqui, coloquei os dispositivos para vocês darem uma lidinha aqui, ó. Atenção em relação a isso aqui, ó. Punibilidade, quando que prescreve, 5 anos, 2 anos, 180 dias no caso de advertência, beleza? Tem que dar uma olhada nisso aqui, isso aqui também, vez ou outra, é cobrado, tá? Joia. Eu não vou entrar dentro das questões de licença, porque acredito que já ficou bem extensa aqui a nossa aula, mas os pontos principais eu consegui trabalhar com vocês e não só resolver a questão, porque não é essa a ideia, né? Sempre que eu faço essas aulas aqui, tem um outro que fala, pô, demorou para fazer essa questão, mas meu amigo, não é só para fazer questão não, a questão é um pretexto para a gente entrar dentro da teoria e revisar conteúdos, artigos, né? Dificilmente vai cair igualzinho, mas pode cair muito parecido ou cobrando o mesmo tema, e aí a gente está fazendo essa revisão aqui, beleza? Meus queridos, quem quiser acesso a esse material aqui, vai entrar comigo, em contato comigo lá no Instagram, né? Mandar uma mensagem, aí manda um e-mail, que eu envio para os senhores. Tudo bem? Qualquer dúvida, estou à disposição. Vou ver o resultado aqui do vídeo. Qualquer coisa eu faço outros de legislação aqui. Tem muita coisa decoreba que dá para a gente revisar aí na reta final, tá? Deixa de curtir o vídeo, ajuda bastante. Um abraço, até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau.